Oi, queridos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pandora e minha missão é mostrar que vocês podem acessar os seus verdadeiros dons e propósitos. Eu sou clarividente e faço leituras intuitivas, canalizadas e atemporais. Essa é uma leitura extra que eu senti intuição de fazer hoje, dia, acho que 28, se eu não estiver enganada, dia 28 de agosto de 2023, né? Vai que vejam a leitura depois disso. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura atemporal, o momento que você chegar até aqui. Não sei ainda do que se trata. Só sei que eu precisava gravar. Então, vamos nós saber o que é. Por enquanto, só senti a intuição desse baralho. Mas, de qualquer maneira... Se eu sentir intuição, eu uso outros. E coloque seus nomes nos comentários do vídeo para receber energias positivas dos meus mentores, dos anjos, dos arcanjos, dos dragões da luz. Se estiver passando por algum problema, coloque o seu nome e o assunto. Mas não precisa especificar se não quiser. Se quiser, pode. Se não quiser, não precisa. Basta colocar se o seu problema é financeiro, se é amoroso, se é profissional. Sabe? Para vocês receberem energias positivas que possam clarear a sua mente, clarear, ajudar a abrir os seus caminhos. Vocês possam resolver os seus problemas. E os novos por aqui, gratidão, sejam bem-vindos. Se gostar da leitura do canal, se gostar da minha energia, da energia emanada aqui pelos meus mentores, se inscreva. Se inscreva e aperte o sininho para receber todas as notificações. E para leituras particulares comigo, todas as informações estão na descrição do vídeo. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, para ver se evita o reflexo direto. Antes eu tinha sentido intuição de colocar 9 cartas e mais uma no final. Mas não sei por que eu fui colocando de 2 em 2. Mas aí meus mentores disseram que era para continuar assim mesmo. E conforme eu for falando, colocar mais cartas. Tô sentindo com essa carta aqui, do 4 de copas, um sentimento de indecisão. Sabe, alguém que se sentia indeciso, acorrentado, ou indecisa, né, acorrentada, preso, ou presa a algo. Eu vou falar uma pessoa, que aí fica mais fácil. Sabe, uma pessoa que estava indecisa, se sentia acorrentada, presa, e veio muito a ideia de padrões, sabe, muito acorrentada a padrões de família, de sociedade, daquilo que é certo, que é errado de se fazer, mas a maioria das vezes não é nada disso. Você tem um desejo muito grande de fazer algo que você sente que o seu coração pede, mas você não sabe, não faz porque levou a vida inteira acorrentada
num padrão de que não pode, que seu padrão social não pode, ou então porque você não tem beleza suficiente, ou porque você não tem inteligência suficiente, ou porque, não, isso é coisa de criança, ou isso é coisa de adolescente, e você não pode fazer, sabe? Esse tipo de padrão que limita. E muita gente acredita nesse tipo de coisa. Sabe, mas quantas e quantas pessoas vocês já viram que tiveram coragem de arriscar, ir contra esses padrões e se realizaram pessoalmente, profissionalmente, sexualmente? Sabe, então nem sempre aquilo que falam pra gente, mesmo desde criança, às vezes até com boas intenções. Sabe, os pais da gente tem pais que não têm boa intenção, não. Mas tem uns, eu espero que a grande maioria tenha boas intenções, sim. Mas também foram criados do mesmo jeito, sabe? Com padrões muito limitantes. Eram quase que como se tivessem acorrentados em algo. Hoje de manhã, logo de manhã cedo, bem cedinho, eu tive uma visão. Eu nem ia falar nada, mas agora eu tô sentindo muita vontade de falar, então provavelmente meus mentores querem que eu fale. Eu vi duas crianças num quarto, sabe, brincando, e os pais chegaram, sabe, pelo que me pareceu, não quiseram nem saber do que se tratava, já foram brigando, acusando, batendo, e enchendo aquela criança pequena ainda de um monte de padrões. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode não fazer não sei o que, sabe? A impressão que dava que o que parecia para mim é que eles iam enchendo a criança de padrões, como se estivesse alimentando demais aquela criança e a criança expandindo, sabe? Expandindo igual o desenho animado, que quando comia demais a barriga ia crescendo, aumentando de tamanho, sabe? Nessas proporções enormes. E conforme ia alimentando aquela criança e depois foi crescendo, virando adolescente, e aquilo ia se expandindo, aquela quantidade de padrões, de briga, de ressentimento, de maus sentimentos iam se acumulando. Até que estourou em algum momento. Sabe, me dava uma sensação tão opressora. Me deu tanta infelicidade, tristeza, sabe? O que muitas das vezes a gente pensa que está fazendo de certo e está fazendo de errado. Eu acho que a gente tem que partir mais, tratar os filhos da gente mais individualmente, sem se preocupar com o que os outros falam pra gente de errado, ou então analisar a nós mesmos. Aquilo tudo que falaram pra gente quando era criança era realmente certo? A gente se sentiu feliz com aquilo? Realmente feliz? Não é da boca pra fora, não. E aquilo me deu uma sensação muito chata, muito ruim, sabe? De muita tristeza. E me dando até vontade de chorar. Me deu quando eu vi e agora tá me retornando essa vontade. E a sensação que eu tenho aqui, sabe? Eu vejo um homem muito apegado ao dinheiro, ao ter, às aparências, do que os outros vão pensar dele. Também pode ser uma mulher.
Sabe aquela ideia de homem só tem que cortejar tudo que é mulher, tem que dar em cima de tudo que é mulher, que é isso que o homem faz, porque não pode mostrar seus sentimentos, não pode sofrer por amor, não pode dar os verdadeiros sentimentos. Era mais como não superficial, porque dá a ideia errada de que a pessoa era narcisista. Não é isso que eu estou sentindo, mas é alguém que foi muito massificado em padrões. Homens que achavam que o certo é ficar cantando tudo que é mulher e quando tinha um relacionamento não conseguia, dar o coração, não conseguia se abrir para as emoções verdadeiras, ficavam só aquilo superficial. E quando sentia que as mulheres se entregavam o coração, saía fora da relação porque não conseguia segurar. Sabe, não é, a ideia que vem para mim não é de mau caratismo, mas não conseguir sustentar aquela emoção. Sabe, também me veio a ideia também de mulheres muito dependentes de relacionamentos. Só está feliz se tiver com um relacionamento. Só está feliz se tiver alguém tomando conta delas. Sabe, eu estou falando aqui de padrões. Padrões que nós somos condicionados a ter desde criança. Veio assim a ideia de achar que tudo que a gente faz é errado, sabe? Se aquilo que você fazia quando criança, que os seus pais tanto combateram e disseram que é errado, como é que você, depois que cresce, vai achar que mudou? Sabe, o seu inconsciente não acha que mudou. Mesmo que você sinta, eu já sou adulto, eu mereço coisas boas, mas o seu interior muitas das vezes não, sabe? São padrões que ficam dentro do subconsciente da gente, nos acorrentando, sabe? Fazendo com que a gente viva sempre naquela roda. Eu vi agora, sabe aquela rodinha de hamster que sempre fica rodando parado, sabe? Você nunca consegue sair daquilo. É um exercício para os ratinhos. Mas se nós, seres humanos, ficássemos naquilo ali o tempo todo, seria desgastante, seria um aprisionamento. E é justamente isso, sabe? Você está sempre ligado, acorrentado a esses padrões de coisa, de erros que colocaram na cabeça da gente. Você fica sempre repetindo as mesmas coisas, sabe? Você começa a trabalhar, aí o seu trabalho tá indo muito bem, de repente fica horrível, você é demitido. Então, se você tem seu próprio negócio, vai a bancarrota e aí tem que recomeçar tudo de novo. Aí quando pensa que tá ficando bom, sabe? Se você analisar bem você mesmo, muito provavelmente isso são por causa de padrões que você ouviu quando criança. E a sua mente internamente vai repetindo ações que fazem que você não saia daquilo. Quantas vezes eu já escutei pessoas mais velhas, quando eu era criança, falando que a gente não precisa de muito dinheiro, que dinheiro corrompe, que dinheiro faz mal, que dinheiro aprisiona, que dinheiro só traz... Dinheiro é coisa do dito cujo, né, do demônio, do diabo, seja lá o que for que as pessoas falem mais.
Eu também já tive medo até de pronunciar, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho mais medo disso. O que eu procuro ter é bons pensamentos, sabe? Isso é que me afasta de energias negativas, de energias densas. Não é não pronunciar algo. E, sabe, padrões tipo assim, não, homem tem que ser pegador, homem tem que sair tudo que é mulher. Se ele não faz isso, ele é gay, e nada contra, tá? Antes que alguém fale que eu estou sendo preconceituosa, eu só estou repetindo o que a gente escuta a vida inteira desde que era criança. De pais falando para garotos e muitas das vezes mães. Eu já escutei muitas mulheres falando para seus filhos que se ele queria passar um perfume, se ele queria brincar com uma roupinha, com uma bonequinha, isso era coisa de gay e ele não podia, muitas das vezes batia. Sabe, esse tipo de preconceito, esse tipo de padrão de achar que você é de um determinado sexo, não pode fazer outra coisa. Porque senão isso faz mal a você, vai te denegrir, as pessoas vão fazer mal, isso é errado, isso é coisa, né, do dito cujo. Esse tipo de padrão, sabe, que vai ficando na mente da gente desde pequeno e a gente vai repetindo os mesmos erros e muitas das vezes passa até para os nossos filhos. Às vezes a vida da gente, às vezes a pessoa tem até muito dinheiro, já nasceu rico, os pais têm dinheiro, se mantém, mas, sabe, muitas pessoas também, sabe, coloca um monte de coisa em cima. Não, isso é patricinha, isso é Mauricinho, ele não sabe de nada, é afetado, vai fazer mal para todo mundo, não vai querer se envolver com ninguém que não seja no mesmo padrão social que ele. Sabe, muitas das vezes a vida da gente está cheia de padrão. Cheio de padrão, cheio de preconceito, de sempre achar que o outro vai fazer algo que a gente acha que vai fazer. E eu tive essa visão, foi uma visão... No começo foi algo, sabe, que eu via, me incomodava, mas depois, quando eu comecei a perceber, sabe, o quanto de coisa que se colocava na cabeça daquela criança, a ponto dela ir crescendo e vendo, sabe, vai virando adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulto e massificado de padrões. E o quanto depois, se você começa a questionar para você mesmo aquilo tudo, o quanto de dor que a gente precisa relembrar para se curar daquelas coisas. Eu espero, sinceramente, que eu possa de alguma forma ajudar que no futuro as pessoas criem seus filhos com menos padrões. Que a vida dessas crianças que estão chegando seja um pouco mais fáceis do que a nossa. Que elas consigam viver de maneira mais suave, mais tranquila. Também faça suas curas, mas sejam mais livres dessas correntes. Mas eu estava falando, sabe, pessoas acondicionadas, pessoas cheias de padrões, mas em algum momento ela precisou olhar. E apesar de ser a carta do mago, me dá muito a sensação de que esse olhar para dentro de si mesmo não foi nada fácil.
Me veio a sensação aqui, sabe, quando você tem muitas correntes, quando você tem os seus membros atados com muitas correntes, durante muito tempo, muitos anos, as correntes, as cordas vão entrando na sua pele. Sabe, no começo dói, no começo machuca, mas depois vai cicatrizando naquilo. E elas vão ficando aqui, então para você tirar, sabe, aquelas correntes, aquelas ataduras, ainda é mais doído. Sabe, elas se tornaram partes de você, partes de quem você é, de partes de quem você foi criado. E para tirar essas ataduras, para tirar essas correntes, machuca muito. Mas essas pessoas precisaram. Aconteceu algo na vida, né, de vocês, das pessoas que eu estou me conectando aqui, que fizeram vocês repensarem. Sabe, por que que eu estou vivendo dessa maneira? Por que que não dá certo? Por que que eu continuo me machucando? Por que que eu continuo me ferindo? Por que que eu não consigo realizar os meus sonhos? Por que muitas das vezes eu tenho dinheiro, eu tenho possibilidades, mas eu não me sinto feliz? Eu me sinto triste. As pessoas que chegam até de mim, perto de mim, eu não confio, ou então realmente não são confiáveis. O que está acontecendo? Sabe, pessoas que precisaram repensar, porque as dores estavam muito fortes, muito como é que eu posso dizer? Insustentáveis. E eu tenho certeza que muitas pessoas não vão conseguir ver o vídeo todo até o final. Sabe que muitas vezes, muitas pessoas acham que não enxergar esse tipo de coisa é o melhor a se fazer. Claro que todo mundo tem o seu tempo, né? Todo mundo tem o seu tempo de enxergar, de ver aquilo que machuca. Mas se você realmente quer mudar a sua vida, sabe? Se a sua vida tá realmente difícil, que você não está mais aguentando aquilo que você está passando todos os dias, olha para dentro de você mesmo. Sabe? Veja até o final da leitura e comece a olhar dentro de você mesmo. Olhar aquilo que te machuca, aquilo que te fere, aquilo dentro de você que você precisa olhar e precisa modificar. Eu vou colocar na descrição do vídeo, muita coisa, a meditação do Arcanjo Miguel, dos 21 dias, para limpeza, é excelente para tirar, sabe, essas correntes, esses padrões, ajudar a gente a começar a se libertar. Também vou botar uma meditação de criança interior, que é muito importante para a gente conseguir, sabe, ouvir essa criança, ouvir aquilo que nos faz tão mal. Que ela aprendeu quando pequena, mas que no fundo prejudica mais do que ajuda. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima. Essas cartas são mais compridinhas. Deixa eu botar uma pedrinha aqui, que vai que o YouTube acha que isso é uma mulher, e na verdade é uma criança. E veio a ideia aqui, que pessoas que se conectarem com isso
sabe? Foram obrigadas a ver as suas dores, aquilo que estava machucando, para conseguir mudar, sabe? Porque quis mudar. Sentia que algo estava errado, muito errado dentro de si e que precisava mudar. Melhora um pouquinho, não de todo, mas melhora um pouco, né? Muitas das vezes vocês acharam que não ia dar certo, sabe? Que não ia conseguir se libertar, que não ia conseguir alcançar os seus sonhos, os seus desejos. Achava que não tinha força, que não tinha talento, que não tinha capacidade. Sabe, achava que esse mago era outra pessoa e não a si mesma. Sabe, achava que não tinha capacidade de mudar a própria vida. Tinha conseguido, eu até sinto pessoas que têm uma situação financeira muito boa, mas não se sentia feliz. Sabe, algumas ainda não se sentem felizes. Eu olho para essa carta do Sol e me vem muito a ideia de por fora, sabe? E por fora tá iluminado, tá bonito, tá feliz, tá alegre, mas por dentro não é bem assim. Sabe, pessoas que veio assim para mim, estão muito bem paramentadas pelo lado de fora, muito bem vestido, tem dinheiro, tem posses, tem, como é que se diz? Tem um padrão de sociedade elevado, né? Com todas as ironias que pode existir nisso, porque é horrível isso. Sabe, as pessoas padronizarem os outros por dinheiro. Para mim, ninguém podia ser padronizado, sabe? Não tem por que existir padrão. Cada um de nós somos diferentes. E isso é maravilhoso. Cada um tem seus talentos, suas capacidades, seus problemas, seus erros, seu temperamento. Não tinha por que ser todo mundo padronizado. Sabe? Mas que se tivesse que ter um padrão, que pelo menos fosse pelo caráter. Mas padrão por causa de dinheiro, por causa de posse financeira, é horrível. E pessoas que estão, sabe, por fora muito bem, mas por dentro tá escuro. Ou estava escuro. Para muitas pessoas estava. Porque mesmo achando que algo que não dava certo, que não ia conseguir, que aquilo era bobagem, sabe? Repensou várias vezes que esse negócio de padrão era bobagem, que não é para ela. Isso é normal da sociedade agir assim, pensamentos assim, tava bom. Mas veio assim na minha cabeça a espiritualidade, fez ver que não é assim. A roda da fortuna para mim muitas das vezes tem a ver com propósito. Sabe, sua roda girar para você conseguir fazer aquilo que você veio fazer aqui. E a ideia que eu tenho é que essas pessoas que se conectaram com isso, vieram aqui retirar esses padrões tão doídos. Sabe, já trazia de outras vidas,
E os pais só conseguiram, foi tipo assim, a cerejinha do bolo. Sabe, só conseguiram colocar mais para que fosse obrigado, essas pessoas fossem obrigadas a enxergar isso, realmente não botar por debaixo do tapete. Sabe, de maneira que ficasse tão doído, tão difícil, que fosse obrigada a ver. Para a alma poder se refazer, crescer, evoluir, poder prosperar realmente, não só financeiramente, mas, sabe, seu interior. Amar, ser amado, respeitar as pessoas, ser respeitado. Sabe, ajudar os outros, ajudar a si mesmo. Sabe, uma atmosfera de harmonia, de bondade, de prosperidade, de abundância, de alegria. E veio para mim que esses padrões foram queimados. Sabe, muitos padrões que aprisionavam, que mantinha, mantinha a visão de vocês voltado só para um ponto. Sabe, que vocês não conseguiam expandir, não conseguiam enxergar em volta e nem enxergar a si mesmo. Esses padrões foram rompidos. Sabe, eu olho para essa carta aqui e vejo como se fosse um balão e as espadas fincadas estão fazendo o corpo desinchar todinho. Sabe, esses padrões estão sendo eliminados. Aquilo que antes, para muitas pessoas, outras pessoas realmente não tinham situação financeira boa, mas para muitas que eu sinto, mesmo que não fosse assim milionários, ricos, nada disso, mas tinha uma situação financeira estável. Agora esse rei de ouros e essa rainha de espadas estão sendo realmente rei e rainha, que antes era só fachada. Por dentro era menos do que um pajem. Essa ideia que vem para mim, sabe? Inseguro. Não, eu não estou falando de valores de pessoas inferiores, não é isso. São pessoas que eram tão machucadas, tão feridas internamente, que não tinham força. A força era para coisas práticas, coisas do dia a dia, trabalho, mas se falasse no seu próprio interior, desmoronava. Sabe, mas agora essas pessoas estão realmente sendo um rei e uma rainha. Estão readquirindo a sua força, a sua capacidade, sabe, os seus talentos, os seus dons, a sua força interna. Apesar de ser um rei de ouros e uma rainha de espadas, eu também sinto a ideia de espiritualidade. Sabe, para vocês iniciarem o seu propósito. Iniciarem aquilo que vocês vieram fazer aqui. Que era o seu crescimento, a sua evolução. Poder ajudar não só vocês mesmos, para ajudar outras pessoas. Eu vou pegar outro tarô que me deu vontade. Eles me intuíram a pegar o outro. Os dragões. E olhando agora para a roda da fortuna, tá me dando uma sensação muito boa, sabe, de alegria. Me deu até vontade de cantar agora. Sabe, vocês estão renascendo. As pessoas que se conectarem com isso estão renascendo.
para ser aquilo que vocês sempre mereceram ter, sabe? Para ter e ser aquilo que vocês sempre mereceram ser e ter. Sabe? Ter alegria, ter felicidade, ter amor verdadeiro, amizades verdadeiras, ter crescimento, evolução. Expandir as suas mentes. Sair desses sabe, deixar de ser... A cabeça agora falhou, me desculpe. Tirar as suas correntes. Eu olhei para essa carta aqui, do 4 de espadas, e me deu a sensação assim, sabe, igual o filme ou então um jogo de aventura, tipo Lara Croft, não sei quem joga, quem sabe do que eu tô falando, mas é um jogo de videogame. Ela é uma personagem que procura relíquias do passado, histórias, e muitas das vezes encontra câmaras onde esconde um segredo, um tesouro. E eu vi justamente essa sensação que me deu, sabe? De ir colocando as espadas em certos lugares certos, para que essa câmara se abra e saia algo importante de dentro. Sabe? E o importante de dentro é você. Embora seja um 8 de espadas aqui, a ideia que eu tenho aqui é que vocês estão sendo elevados. A ideia de ser elevado pela espiritualidade, mas por quê? Por suas próprias conquistas. Sabe? Por seu crescimento emocional, por seu crescimento espiritual. Porque vocês começaram a olhar para dentro de vocês mesmos e começaram a crescer e evoluir. Sabe, vocês sendo elevados pelo seu merecimento, por ter conseguido enxergar dentro de vocês, olhar para dentro de vocês mesmos, ver aquilo que era limitante, aquilo que condicionava, aquilo que mantinha vocês acorrentados e se libertar disso. Para que vocês realmente pudessem ser felizes, se sentirem felizes. Sabe, poder entrar num relacionamento feliz. Encontrar pessoas que pensem parecido com você, ou que, sabe, que os pensamentos se casem, que vocês consigam trabalhar num local, que vocês se sintam acolhidos, que você possam ajudar outras pessoas, sabe, pessoas que cresceram. E essa carta é a carta do 2 de copas. Sabe, me veio a ideia não só de um encontro, sabe, vocês encontrando pessoas que também estejam nesse crescimento, nessa evolução, expandindo seus pensamentos, expandindo a compreensão de vocês mesmos, se libertando daquelas coisas ruins que faziam tanto mal. Sabe, tomando consciência disso e se libertando, e encontrando pessoas que te façam bem e que você faz bem a elas. E também veio a ideia aqui, não só para a parte emocional, sabe, sentimental, mas também para a parte profissional. Sabe, pessoas que começaram a se sentir que antes se sentia completamente fora de esquadro, fora daquilo que ele achava que era certo para si. Ou estava numa situação que incomodava e não sabia por quê. Sabe, eu tinha uma situação financeira boa, mas isso me incomoda. Por que incomoda? Sabe, eu não conseguia enxergar o motivo do incômodo. E até mesmo a sua profissão, sabe, muitas das vezes ela fazia alguma coisa que não era realmente aquilo que deixava o seu coração feliz.
E a partir do momento que conseguiu fazer todas essas curas, sabe, olhar para dentro de vocês, se libertando de todas essas amarras, encontrar a sua profissão, sabe, aquilo que você veio fazer aqui, sabe, o seu propósito. Me vem muito a ideia de você encontrar a sua profissão real, aquilo que te faz feliz, sabe, trabalhar naquilo que você ama fazer. Não só pelo dinheiro, mas aquilo que te deixa o seu coração e a sua alma feliz. E veio assim na minha cabeça, esse encontro está muito próximo de acontecer. Esse encontro profissional e esse encontro com essa outra pessoa. De repente podem ter pessoas aqui que amam, já sabem quem realmente ama. Veio a ideia, assim, pessoas que eram bem diferentes daquilo que vocês antes achavam que era certo. Nessa carta aqui, veio muito a ideia de, sabe, uma pessoa que cresceu, que evoluiu, que a sua aura tá modificando, sabe? E vai servir de iluminação para outras pessoas. Sabe, vocês vão iluminar o caminho de várias outras pessoas. Vão mostrar a possibilidade de viver uma vida diferente daquilo que foi imposta para todo mundo. Se libertando. Sabe, vocês vão mostrar que é possível se libertar desses padrões, dessas crenças e ser feliz. Vão mostrar o caminho para outras pessoas. Sabe, para outras pessoas possam se sentir tão felizes e tão completos como vocês estão se sentindo agora. Muitos de vocês estão se sentindo agora porque fizeram essas curas. Sabe, poder ajudar outras pessoas a se sentirem tão bem internamente como vocês estão se sentindo agora. Que assim seja. Que as energias positivas do universo estejam todas com todos vocês. Que os anjos, os arcanjos, os oriente, os proteja. E veio a ideia assim para mim, os purifique. Ajude vocês a purificarem a sua mente e se libertar. Sabe, para as pessoas que ainda estão no início da jornada, sabe, começando a ver aquilo que lhe faz mal. Que os anjos, os arcanjos, os mestres ascensionados, os seus guias, os seus mentores possam ir. Aliás, eles sempre podem, a gente é que precisa se abrir. Que vocês consigam se abrir e perceber a egrégora que está em volta de vocês para te ajudar. Que assim seja, gratidão, até a próxima.